Opa, e aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Léo e esse aqui é o Resenha Futebol. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o novo e principal lançamento dessa semana, que foi a nova camisa do Milan para a temporada de 2021-2022. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, conhecer as páginas parceiras aí no link na descrição. E se você não conhece a gente, somos o Resenha Futebol, resenhamos a respeito de camisas de time, chuteiras e tudo que envolve o design no mundo da bola. Mas chega de enrolação, então bora pro vídeo. A empresa global Puma apresentou hoje um novo kit doméstico do Milan para a temporada de 2021-2022, a temporada que está para começar, mas também ela será utilizada em alguns jogos da temporada que ainda sequer terminou. Ela inclusive já foi até estreada, digamos assim, pela equipe feminina do Rossonero e foi desfilada dentro das 4 linhas e ela ficou bem interessante. O novo kit do Milan é inspirado na energia, criatividade e estilo do Milan e de Milão. O novo kit celebra o que significa Move Like Milan, que eles usaram como slogan para poder divulgar essa peça. Em português, mexa-se como Milão, ou mexa-se como Milan, refletindo a rápida aceleração da cultura da cidade conforme o Milan e Milão se reinventam. Com respeito à tradição e o compromisso com a inovação, Move Like Milan é mover-se com paixão e elegância, esforçando-se para ser mais do que apenas um clube de futebol. A camisa apresenta as icônicas listras vermelhas e pretas, mas de uma forma reinterpretada, em várias larguras e um único design simétrico, celebrando o equilíbrio criativo entre tradição e modernidade que o clube quer passar para seus torcedores, para seus consumidores e também uma simbiose de que a cidade faz com todo o mundo, já que é a capital da moda. À medida em que um horizonte de arranha-céus modernos emerge na cidade, também surge um novo estado de espírito. Os milaneses estão abraçando as influências internacionais em um ritmo impressionante, olhando para o futuro, ansiosos para desencadear uma nova era de criatividade e inovação para seu clube e para a sempre elegante cidade da moda. O novo uniforme é feito em 100% poliéster reciclado com a avançada tecnologia de termorregulação da Puma, a Drycel. Ela é feita para garantir um ajuste perfeito e mobilidade para os jogadores, mantendo o atleta seco e bem confortável. A camisa entrega uma estrutura de jacquard ultra leve na parte de trás da camisa para melhorar a respirabilidade durante as suas apresentações intensas. Ou seja, na versão jogador ela tem alguns furinhos a mais, em resumo, para ficar de uma forma bem leiga e mais simples para vocês entenderem, simplesmente para facilitar a respiração no corpo e na peça do jogador. Mas agora vamos para os detalhes dessa peça. A primeira diferença que a gente pode observar é que existe uma diferença na patrocinadora master da equipe feminina para masculina. Sem contar, o que já é de costume, no uniforme feminino vestido pela Giacinti, temos aí um escudo um pouquinho reduzido. Particularmente eu entendo a proposta para que ela não fique estranha no corpo feminino, que em sua maioria é um pouquinho mais enxuto do que o masculino, mas ainda assim eu não gosto dessa diferença. Acredito que muitas vezes o escudo fica pequeno até demais. Já na peça como um todo, que vale tanto para um quanto para outro, uma coisa que eu achei que ficou um pouquinho esquisita é que essa parte preta das listras, ela me parece um tanto quanto desgastada. Ela não parece um preto, digamos que assim, firme, sabe? Mas talvez seja só uma impressão minha. O escudo vem como a Puma já vem aplicando principalmente nas suas equipes de elite. Um escudo que é uma mistura de bordado e emborrachado, em silk dentro da peça, ou seja, o bordado ele fica só no entorno do brasão e também nas versões de torcedor na estrela. Dessa vez não dá pra gente saber se a estrela ela vai vir em silk, como tá aparecendo nessa imagem, porque essa daqui é a versão jogador, mas muitas pessoas esperam que sim, muitas esperam que não. Porém, quando a gente observa a peça aqui vestida pelas jogadoras da equipe feminina, podemos observar que a versão que elas estão usando é muito mais próxima de uma versão de torcedor. Dá pra gente concluir, ou então minimamente deduzir que sim, a estrela na versão de torcedor, que é a versão mais básica que a gente costuma comprar nas principais lojas de material esportivo, vai ser sim embordado nas cores em dourado. Mais uma diferença que a gente pode observar vai na gola do uniforme da equipe feminina para a masculina. Uma coisa que já se repetiu e vem se repetindo constantemente, principalmente nos tempos mais modernos, nos uniformes que a gente já fez análise principalmente da Umbro, e o card vai estar aqui em cima. Fizemos do Grêmio, do Santos e muito mais. Particularmente, eu preferi um pouco a versão feminina por conta desse detalhe a mais na gola. Na versão masculina, parece que eles não se preocuparam em fazer algo específico ou diferenciado. É como se a peça simplesmente acabasse ali e às vezes dá uma impressão de que está faltando alguma coisa. Pelo menos foi isso que eu senti. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo. A diferença dessa peça para as outras que a Puma fez, eu acho que a Puma, em alguns momentos, eles deixaram um pouquinho a desejar porque se esperava uma inovação. algo diferente. E particularmente, a uniforme da temporada passada, ele foi incrível.
Mas num todo, a Puma ela simplesmente vem mantendo o nível, mantendo uma média. Na minha opinião, é difícil errar na camisa do Milan. Afinal de contas, para mim, são as minhas cores preferidas e uma das combinações mais perfeitas que existem do preto com vermelho. Mas aqui eles tentaram usar um pouquinho mais, sendo que eles estavam jogando muito no fácil de uns anos pra cá. Quando falamos de listras, muita coisa vem mudando no futebol mundial, inclusive elas. É muito difícil que você faça um uniforme inovador e diferente sem que você desrespeite a tradição de um clube. Vou citar um exemplo. Alguns clubes são simplesmente preto e branco. Outros clubes, eles são de duas cores também, a exemplo do Milan, que é vermelho e preto. Mas mais do que vermelho e preto, ele é listrado. Entende? Existem clubes de futebol em que não é simplesmente suas cores que façam com que eles sejam identificados, são suas cores e sua padronagem. E mexer nisso é extremamente delicado. Muitos clubes de futebol estão fazendo, a Juventus já fez, o Barcelona já fez, e apesar de muita estranheza por parte de torcedores, algumas dessas modas pegaram, mas elas não ficaram. A Inter de Milão é mais uma equipe que trata o seu clube como se fosse uma marca, e visa o futuro, visa uma mudança nas suas padronagens, que pra falar a verdade já vazou a nova peça e muita gente não gostou. A ousadia, ela talvez tenha algum limite, muitas coisas precisam ser feitas com calma, principalmente no futebol italiano. Futebol em que o passado é o que carrega a marca da Série A Team. O tradicional futebol italiano, para muitos, só é incrível, só é grande porque ele já foi tradicional. E muitas dessas coisas são delicadas da gente mexer. Mas para quem tem uma visão um pouquinho mais de negócios a respeito do futebol, entende que o campeonato italiano simplesmente parou no tempo, em relação ao tratamento da sua marca, dos clubes, do estádio e de seus jogos, do seu estilo de jogo como um todo. Talvez isso tenha sido uma âncora, mas talvez isso seja uma boa base para você poder projetar um futuro ainda melhor. Muita coisa mudou. A Juventus é um excelente exemplo de administração, de mudança de marca, de mudança de uniforme, de estádio e tudo mais, em que muitas pessoas sequer gostam, mas que não tem como negar que vem dando certo. No caso da Inter, é só um primeiro passo. E a gente vê o Milan, que talvez seja para muitos a maior equipe da Itália, ou na pior das hipóteses a segunda. É interessante a gente ver que minimamente eles estão abertos a uma visão do futuro. Eles querem abraçar o presente sem deixar de lado o seu glorioso passado. Saber que o Milan e a Puma estão abertos a esse tipo de inovação é muito interessante. Eu sempre falo que não tem problema mudar, não tem problema ser ousado, só que essa ousadia em muitos momentos ela pode até ter um limite. Inclusive, podemos ver na camisa da Inter de Milão, que eu achei muito bonita, mas eu acho que poderia ser muito melhor se eles fizessem uma simbiose do futuro, do que eles almejam para o futuro, nessa ousadia, essa nova forma de ser, mas ao mesmo tempo mantivessem as suas raízes. E acho que nesse caso, o lado vermelho e preto de Milão foi um pouquinho melhor. Em resumo, eu gostei dessa peça, eu ainda prefiro a da temporada passada, acho que o Milan inclusive fez camisas mais interessantes com a própria Puma recentemente também, mas a marca alemã sempre manteve um teto, sempre manteve um equilíbrio. Alguns pensavam que eles deveriam fazer algo a mais, mas particularmente eles mantiveram o nível e mantiveram um nível muito bem. Eles investiram muito na predominância preta em seus uniformes, dessa vez ousaram com um pouco mais de vermelho e uma padronagem nas listras um pouquinho diferente, como eu já repeti para vocês. No fim das contas, acho que essa camisa é daquelas que resta a gente se acostumar. Ela poderia sim ter alguns detalhes diferenciados, e tem uma coisa que meu amigo observou e que eu nunca tinha parado para pensar desde que a Puma chegou na equipe rossoneira, de que falta alguns detalhes em branco na peça. Antigamente o Milan tinha camisas em rossoneiro com detalhes em branco que ficavam bem interessantes, e eles nunca mais tentaram aplicar isso. Não sei se ia ficar interessante nessa peça em si, mas faz muito tempo que eles não investem nessa tentativa de dar um contraste na peça para que ela fique ainda mais interessante. Mas como eu havia falado antes, é interessante ver essa simbiose perfeita entre o passado e a visão do futuro, sem deixar de lado o tradicional San Siro, local onde eles protagonizaram a sessão de fotos e que ficou bem interessante. A propaganda aplicada para poder divulgar essas peças foi extremamente simples e que deixou um pouquinho a desejar, mas a gente vai dar uma colher de chá para eles, afinal a gente entende como é difícil cuidar desse tipo de coisa durante a pandemia. Em comemoração a essa campanha do kit doméstico com a hashtag de Move Like Milan, a Puma e o Milan abraçaram o espírito criativo do clube e da cidade e se associaram a 3 universidades de moda e design de Milão para oferecer uma série de workshops e masterclasses de design, patrocinados por líderes criativos da Puma para ajudar a orientar a próxima geração de jovens designers. Tudo isso mostra o envolvimento do clube com a cidade, com o passado, com o presente, com o futuro. Eles pretendem se mover de acordo com aquilo que é tendência. E com a tag nas costas de Sempre Milan, mostra que essa mistura de passado e presente tem tudo para dar certo.